Logos ou Evangelho. Logos. Quero ler dois textos com os irmãos. O Evangelho de Mateus, capítulo número 5, verso 13. E depois Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus capítulo 5, verso de número 13, depois Mateus capítulo 7, verso 21. Amém? Mateus capítulo 5, verso de número 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for ríspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso de número 21, você pode, capítulo 7, verso de número 21. Mateus capítulo 7, verso de número 28. Não, perdão, 24. Capítulo 7, verso 24. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém? Vamos, coloca a mão no seu coração, vamos orar em nome de Jesus para isso aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, nós louvamos ao Senhor, o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, com muita graça o Senhor nos amou e nos deu essa oportunidade para estarmos aqui esta noite, para aprendermos da sua palavra, para aprendermos da sua santa escritura. Que o Senhor possa esta noite nos abençoar, nos agraciar pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu evangelho. Que o Senhor possa repreender tudo aquilo que não provém de ti, e que as nossas mentes se abram para aprender da tua santa escritura, da tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, se assente, por favor. Eu vou ser rápido esta noite, vou ser objetivo. Que dentro de uns 30, 40 minutos eu já consigo concluir aqui esta palavra nesta noite. Embora a gente não está no volume muito grande de pessoas, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu creio que nós vamos aprender aqui esta noite sobre os princípios bíblicos, a santa palavra de Deus, a sã doutrina que Jesus ensinou aos homens. Eu quero só fazer uma recapitulação aqui rápida, breve, e eu vou abordar esses dois textos que eu fiz aqui de paradoxo, de paralelo, que foi sobre o sal da terra e luz do mundo, e sobre os dois alicerces que Jesus citou para findar o seu sermão do monte. O último ponto que eu ia analisar aqui com os irmãos, se você for ver no cartaz, o último ponto é Jesus é a igreja, e aquela conclusão rápida, básica. E eu quero abordar esta questão, irmãos, este ponto, que é Jesus e a igreja, e finalizando aqui eu vou dar uma conclusão rápida, dentro de 30 ou 40 minutos, eu acho que eu já consigo encerrar aqui. Eu quero ser bem objetivo, ser bastante rápido, porque eu peço então aos irmãos, preste atenção e você vai aprender aqui esta noite. Eu vou só dar uma recapitulada
E aqui eu vou abordar esses dois pontos aqui que nós temos para abordar, que é nesses dois textos que eu li, sobre sal da terra e luz do mundo, porque Jesus está falando sobre a igreja, e os dois alicerces, onde Jesus também está falando sobre a igreja. E nós precisamos compreender que Jesus é a base da igreja. Então esse é um assunto que eu quero abordar aqui, Jesus e a igreja. Então logo depois eu dou uma conclusão rápida. Só vou recapitular aqui para nós termos uma noção mais básica, mais ampla aqui do texto. O Antigo Testamento, irmãos, e o Novo Testamento tem um espaço de tempo, ou seja, do Novo Testamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento tem um espaço de tempo, e esse espaço de tempo é de aproximadamente 400 anos. E esses 400 anos do Antigo para o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico. Eu citei isso aos irmãos nas quartas-feiras passadas, que esse tempo é um tempo de 400 anos entre Antigo e Novo Testamento, e esse tempo é conhecido como o período interbíblico. Quando o Antigo Testamento fecha as suas portas, o povo de Israel está sob o domínio do Império Medo-Persa. No Antigo Testamento, quando ele fecha a porta, quando Malaquias escreve o último livro do Novo Testamento, Israel está sob o domínio do Império Medo-Persa. Mas quando o Novo Testamento abre suas portas, ou seja, quando o Evangelho de Mateus é o primeiro da fila e você começa a ler, nesse tempo, Israel agora já não está mais sob o domínio do Império Medo-Persa, tá, irmãos? Israel está sob o domínio do Império Romano. Esse Evangelho de Mateus, ele foi destinado aos judeus. Só que este Evangelho, destinado aos judeus, ele não está restringido só aos judeus. Ele é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Porém, de modo objetivo e central, este Evangelho foi destinado aos judeus. E este Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, ele possui algumas características. E uma das características é a genealogia de Cristo. Mateus cita a genealogia de Cristo, Mateus cita o nascimento de Cristo, Mateus cita a vida de Cristo, Mateus cita o ministério de Cristo, Mateus cita os ensinamentos de Cristo, Mateus cita a morte e a ressurreição da pessoa de Cristo. Então esse Evangelho está pautado sobre essas características: genealogia, nascimento, vida, ministério, ensinamento, morte e ressurreição. Essas são uma das grandes características do Evangelho de Mateus. Eu citei aqui, não sei se os irmãos vão lembrar, que este Cristo que Mateus menciona, que Mateus emprega, ele não veio, ao se fazer homem, ao se fazer carne, estabelecer o seu reino na terra. Ele veio estabelecer o seu reino nos corações das pessoas. Por isso que ele sempre pregava de um lado para o outro, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele era a própria manifestação do reino dos céus. E ele não veio estabelecer o seu reinado na terra, ele veio estabelecer o seu reinado nos corações das pessoas. É por isso que os judeus batiam de frente para o Cristo, porque na mentalidade dos judeus, eles pensavam que Jesus ia estabelecer o seu reino na terra, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio estabelecer o seu reino no coração das pessoas. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender ou aceitar o Evangelho, mesmo estando dentro da igreja. É por isso que muitas pessoas, irmão, vão passar anos na igreja e no dia do Senhor não será salvo, não subirá. Por quê? Porque a mentalidade ainda é terrena, a mentalidade ainda não foi transformada segundo o Evangelho. Tem dificuldade de entender, de compreender o que é de fato o Evangelho. Evangelho não é oba-oba. Evangelho não é puro. Evangelho é graça, Evangelho é cruz, Evangelho é perdão. É por isso que as pessoas têm dificuldade de compreender que este Cristo veio estabelecer o seu reino não na terra, mas nos corações das pessoas. E eu tenho certeza que se o reino de Deus estivesse no nosso coração, a gente agiria diferente, pensando nas coisas eternas e não apenas nas coisas da terra. Então, os judeus tinham essa dificuldade de compreender essa verdade, de que Jesus não veio estabelecer o seu reino na terra. Jesus veio estabelecer o seu reino nos corações das pessoas. E o Sermão do Monte é a prova disso. O Sermão do Monte, irmãos, não tem manifestação de milagre.
No Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus não cura, Jesus não manifesta seu poder para curar, para levantar os mortos, ressuscitar os mortos, paralítico, purificar os leprosos. Não há manifestação de milagres aqui, não há sinais de maravilhas aqui. O que se tem aqui é ensinamento, o que se tem aqui é doutrina bíblica. E é por isso que os judeus tinham dificuldade de entender, porque não tem uma manifestação clara aqui nesses capítulos do poder de Cristo relacionado a sinais ou milagres. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando, o que Jesus está fazendo aqui é pregando. Ele não se manifesta com poder para curar, para ressuscitar, para purificar leprosos. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando, é instruindo segundo a sua palavra. O Sermão do Monte é a prova disso. E o Sermão do Monte, nós precisamos compreender que o Sermão do Monte, de uma forma geral, é a confiança da igreja. A igreja está respaldada nos capítulos 5, 6 e 7, no ensinamento de Cristo no Sermão do Monte. Quando nós lemos, irmãos, e entendemos o que significa o grande sério do Sermão do Monte, a igreja ganha confiança. Primeiro, porque é Jesus que está ensinando, e é Jesus que está deixando claro que a base da igreja é Cristo, que o sustento da igreja é Cristo, que o mantimento da igreja é Cristo. Então, não há manifestação de cura, de sinal, de maravilha, mas há uma manifestação de ensinamento. Jesus está instruindo como ser santo, Jesus está instruindo como ser puro, Jesus está instruindo a compreender de fato o Evangelho, Jesus está ensinando a perdoar, Jesus está ensinando a ser íntegro, a orar, a jejuar e meditar na sua palavra. Meditar na sua palavra, é o que Jesus está ensinando. É por isso que nem todos estavam compreendendo, porque não há manifestação absurda. O que há aqui é ensinamento, o que há aqui é instrução. E pessoas que não compreendem, irmãos, o Evangelho, eles querem manifestações, eles querem sinais. Mas quem entende o Evangelho, quem compreende de fato a genuinidade do Evangelho, eles querem sinal, porém entende que acima dos sinais está a sã doutrina, acima das manifestações de milagres, de maravilha, está a sã doutrina. Viver milagre eu sei que é bom, ver sinais eu sei que é bom, contemplar a manifestação de Deus eu sei que é bom, mas o crente genuíno não está pautado nisso. O crente genuíno está pautado nos ensinamentos da sã doutrina. É por isso que o crente genuíno, que entende o Evangelho, ele não vai ser enganado. Não é que talvez ele possa ser enganado, ele não será enganado, porque ele entende o que está escrito, ele sabe o que é Evangelho, ele sabe o que é doutrina. Não é que é uma questão dele, uma visão dele, é uma visão da Bíblia. Isso a Bíblia está dizendo, a Bíblia é imutável e assim tem que ser levada ao pé da letra. Esta é a planta de Deus que não pode ser modificada por homens, não pode ser adaptada ao meu gosto. Eu não posso chegar aqui, irmãos, implantar as minhas ideias e pregar o que eu acho. Não, eu acho que é assim que eu vou. Não é assim que funciona. A gente prega o que é bíblico, apenas o que está escrito. Se não está escrito, não deve ser falado, não deve ser pregado, muito menos ensinado. E é o que Jesus está ensinando aqui. A planta já foi estabelecida, é assim que deve ser, é assim que deve proceder. Não prego o que eu acho, não vou implantar as minhas visões ou ideias ou as minhas fábulas. Eu tenho que citar aqui, pregar aqui, ensinar aqui, doutrinar segundo o que está escrito. Se não está escrito, não deve ser pregado, não deve ser falado. E as pessoas têm essa dificuldade hoje. Se compreendesse mais o Evangelho, pregaria da forma certa. Era só, não, é simples. É só abrir o texto, ler o texto, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Pronto, feijão com arroz simples, não vai falar besteira. Agora as pessoas vêm com fábulas e ideias, achando que tem que ser assim, e acabam falando coisa que não convém. O que Jesus está ensinando que ele se manifesta com poder para curar, com maravilha, para revelar. Mas acima disso, precisamos entender e praticar a tua santa escritura, a tua santa palavra. Então, o certo do Sermão do Monte é isso: é ensinamento, é instrução, é como saber orar, jejuar, perdoar e viver de acordo com as palavras de Cristo Jesus. E esta é a confiança da igreja. Cristo e a igreja está manifestado no grande sério do Sermão do Monte. E é o que Jesus está deixando claro: que a igreja
que ouve e pratica, que entende os seus ensinamentos, as suas palavras, está pautada nele. A igreja está viva nele. Cristo é a base da igreja. E Jesus está citando a igreja aqui e ensinando como a igreja deve viver na terra no tempo da sua peregrinação, no tempo da sua passagem sobre a terra. E é o que eu quero falar aqui essa noite, irmãos. Eu peguei 2 textos aqui para me fazer isso. Eu sei que isso é paradoxal, mas só que é bíblico. Eu peguei 2 textos aqui para citar Cristo e a igreja, que é o ponto final aqui deste estudo. Eu peguei o texto de Mateus 5, 13 ao 16, onde Jesus cita o sal da terra e luz do mundo. Sal e luz, Jesus está falando da igreja. Jesus está falando de quem, irmãos? Eu sei que você levantou aí, que está com fome. Jesus está falando sobre quem? A igreja. O sal da terra e luz do mundo, Jesus está falando sobre a igreja. Então, o ensinamento aqui está pautado nisso: Jesus e a igreja. Mas só que Jesus não fica só na luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Jesus ele vai finalizar o capítulo 7, ou seja, o seu sermão, falando sobre os 2 fundamentos, sobre os 2 alicerces, sobre as 2 casas, a qual uma estava edificada sobre a areia e a outra edificada sobre a rocha. Então Cristo, preste atenção, Cristo está falando sobre a igreja. A igreja é luz, a igreja é sal, e a igreja é casa edificada sobre a rocha. Vamos, você que está prestando atenção, está me ouvindo, diga comigo: a igreja. Ah não, aí você desanima, eu vou embora. Aí eu vou embora. Fala mais alto, com uma convicção. Se fosse um congresso, festividade, igreja lotada, vocês pegavam. Por quê? A gente quer ver sinal. A gente quer ver uma maravilha, a gente quer ver anjo descer do céu, mas dificuldade é de ouvir as palavras simples deles. Não, você está com preguiça não, né, irmãos? Pelo amor de Deus, repita comigo: a igreja é sal, é luz e é casa edificada sobre a rocha. É o que Jesus está dizendo. A minha igreja é sal, a minha igreja é luz, e a minha igreja é casa edificada sobre a rocha. Mas a questão é, irmãos, o que é sal? O que é luz? E o que é casa edificada sobre a rocha? Essa é a igreja do Senhor: sal, luz e casa. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero finalizar este estudo falando sobre isso, logo dou a conclusão final. Quantos querem ouvir isso? Amém? Amém. Aí você me anima, irmãos. Aí você anima o Thales. Aí você anima o pregador, fala com mais convicção. Quantos querem ouvir isso? Amém? Amém. Aleluia. Presta atenção, irmãos. O verso de número 13 do capítulo 5, Jesus vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas só que vós também não é apenas o sal da terra, vós também sois a luz do mundo. Irmãos, existe algumas características ou alguns pontos que precisam ser analisados aqui sobre essa questão de ser sal e ser luz. Primeiro, presta atenção: sal e luz, primeiro ponto, sal e luz não tem nada a ver com o cargo eclesiástico. Ser sal e luz não tem nada a ver com uma posição a qual alguém está ocupando dentro da igreja. Não. Sal da terra, luz do mundo, não tem absolutamente nada a ver com o cargo eclesiástico ou com alguém que está possuindo uma função de destaque dentro da igreja. Sal e luz não tem nada a ver com isso. Presta atenção. Esse é o primeiro ponto. Ser sal, ser luz, não está ligado a cargos ou função que eu e você ocupam dentro da igreja. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ser sal, ser luz, está ligado a ser cristão.
ser cristão, ser nascido de novo. Eu posso muito bem, irmão, ser um evangelista e não ser sal e nem luz. Lembra o que Jesus disse? Naquele dia me dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu fiz maravilhas e sinais grandiosos. O que Jesus vai dizer para esses são: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ou seja, ser sal e luz não está ligado à carga eclesiástica, a uma função que eu possuo e desenvolvo dentro da igreja, dessas quatro paredes. Ser sal e luz é simplesmente ser cristão. Ser sal e luz é simplesmente ser nascido de novo. Ser sal e luz é simplesmente ser nascido do Espírito. Ou seja, independente se eu sou evangelista ou não, independente se eu sou pastor ou não, independente se eu sou missionário ou não, independente se eu possuo alguma função dentro da igreja e a desenvolva ou não, antes de eu ser pastor, eu preciso ser luz. Antes de eu ser evangelista, eu preciso ser sal. Antes de eu ocupar algum cargo na igreja e desenvolvê-lo ao decorrer do tempo, eu preciso primeiramente ser luz e sal. Sal e luz. Há uma grande possibilidade, irmãos, de muitos serem pregadores, mas não ser luz nem sal. Há uma grande possibilidade de eu ser um dirigente dos jovens, ocupar uma posição elevada dentro da igreja e não ser sal e nem luz. Há uma grande possibilidade de eu ser um líder dentro da igreja e não ser sal e nem luz. Há uma grande preocupação nisso, irmãos, porque antes de eu possuir algum cargo na igreja, antes de eu desenvolver algum talento na igreja, eu preciso primeiro ser sal. Eu primeiro preciso ser luz. Por quê? Porque sal e luz está ligado ao modo comportamental, a uma mente cristocêntrica. Ser sal e luz está ligado em quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. Não tem nada a ver com pregação isso aqui. Não tem nada a ver com desenvolver alguma função, desenvolver algum cargo, de possuir alguma coisa dentro da igreja ou fora da igreja. Está ligado quem eu sou em Cristo. Como é a minha mente? Minha mente é cristocêntrica ou não? A minha mente é renovada dia após dia pelo Evangelho ou não? A minha vida de oração, ela me deixa mais santo e mais puro ou não? Quanto tempo eu oro? Quantos dias eu oro? Eu estudo a Bíblia e vou compreendendo no decorrer do tempo o Evangelho. Qual é as minhas práticas? Qual é a diferença que eu faço fora dessas quatro paredes? Como é que eu ajo perto das pessoas que não me conhecem? Como é o meu comportamento quando estou sozinho? É isso aí que revela se você é sal, se você é luz. E o grande perigo, irmãos, não é agir as pessoas ao seu redor, é quando nós estamos sozinhos. Porque quando a gente está sozinho, não tem ninguém nos olhando. Quando a gente está sozinho, não tem ninguém nos observando. A gente faz igual Moisés, lá no Egito. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás, olha para frente, não tem ninguém olhando. Vou matar esse cara, vou matar o egípcio. O que Moisés esqueceu foi de olhar para cima. Está no texto mesmo. Moisés olhou para os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Moisés esqueceu de olhar para cima. Por quê? Porque é assim, irmãos. Temos que tomar cuidado com nossas práticas e quando estamos sozinhos. Porque o pastor não está vendo, o evangelista não está vendo, o pregador não está vendo, a minha esposa não está vendo, mas Deus está vendo. E é nisso que eu revelo se eu sou sal ou se eu sou luz. Não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com cargo eclesiástico, não tem nada a ver com aquilo que eu possuo dentro da igreja. Possuir alguma coisa na igreja, desenvolver uma função não me torna santo. O que me torna santo é eu praticar a sã doutrina de Deus. Então a pergunta é: quem tu és? Estou perguntando se tu és pregador. Quem tu és, irmãos? Estou perguntando se você é presbítero. Quem tu és? Estou perguntando se você é missionário. Quem tu és? É sal ou não? É luz ou não? Quais as suas práticas? Quais as suas atitudes? O que você faz quando está sozinho dentro do teu quarto? O que você faz quando não tem ninguém te olhando? Quando não tem ninguém te vendo? Como é o seu comportamento perto de pessoas que você não conhece? Porque a nossa mentalidade é assim, ninguém
assim, eu sou luz e eu sou sal, independente do ambiente, independente das pessoas que me cercam. Eu vou permanecer santo. Por quê? Porque eu sou sal. Eu vou me permanecer puro e não vou me contaminar. Por quê? Porque eu sou luz. Independente se eu possuo alguma função dentro da igreja ou não, eu vou agir de forma que Jesus está ensinando. Por quê? Porque eu sou sal. Eu sou luz. Independente se eu prego ou não, nós precisamos ser sal e nós precisamos ser luz. O primeiro ponto é que a sal e luz não está relacionado à parte do Eclesiástico. O segundo ponto é que ser sal e luz está relacionado em quem eu sou em Cristo. O terceiro ponto, o sal não deixa, preste atenção, vou falar um ponto sobre o sal e um ponto sobre a luz. O sal não apenas tempera o alimento, mas o sal também não deixa o alimento apodrecer e estragar. Já comeu carne seca? Já comeu carne seca alguém? Eu não gosto. Já comeu carne de sol? Já viu como é que é preparado? Para quem não sabe, eu sou açougueiro também. Corta. Não exerço, mas eu sei. E algumas vezes, no açougue que eu trabalhava, eles cortavam a carne, chapavam os salmões, tudo quanto era da carne, e deixavam exposto do lado de fora, pendurado, dias e após dias. Depois que a carne ressecava, eles cortavam em pedacinhos, embrulhavam e vendiam. A carne era boa? Era boa. Se você pegar uma carne assim e não colocar nenhum sal nele, irmão, se você deixar um dia para o outro, está estragado. Mas só que a carne de sol, a carne seca, você pode deixar dias e após dias, ela não estraga. Por quê? Porque tem muito sal nela. E o sal não apenas tempera, mas evita que estraga. Jesus está dizendo assim, ó, vocês são sal. Ou seja, vocês não apenas temperam o ambiente, mas não deixam o ambiente apodrecer. Vocês, aonde vocês pisam, não deixam o ambiente estragar. E essa é a diferença, irmãos, dentro de casa, orando, estudando, buscando Deus. Eu não estou falando de dificuldade, de passantes mesmo. Eu estou falando de não deixar a casa e o ambiente debaixo do pecado. Ou seja, se você é sal, se você é luz, se você é busca, se você é santo, se você é justo, se você é cheio do Espírito, aquele lugar não vai estar apenas temperado, mas aquele lugar não vai apodrecer no pecado. Por quê? Porque você está lá. Tem um grande pregador que já descansou do Senhor, chamado Dr. Martin Lloyd Jones. Ele escreve o Sermão do Monte, irmãos. Lindo. E ele diz assim, falando sobre isso: os ambientes que o crente pisa, se realmente ele é salvo, ainda que há ímpios ali, nem todos pecarão. E não pecarão por temor a Deus, mas deixarão de pecar porque você está. Por quê? Porque você é salvo. Você é tão cheio do Espírito que as pessoas vão ficar envergonhadas de pecar perto de você. Ou seja, você é salvo e não deixa o ambiente estragar. Não deixa o ambiente se contaminar. E há várias passagens bíblicas sobre isso. Lembra de Daniel quando foi levado para a Babilônia? O povo de Judá, no tempo de Daniel, foi levado cativo para a Babilônia. Foi entregue na mão do rei Nabucodonosor. Alguns jovens foram levados junto com Daniel. Sabe o que aconteceu com esses jovens, irmão? Se contaminaram, se venderam, se dobraram, pecaram, caíram, sucumbiram. Sabe o que Daniel fez? Não se dobrou, não se vendeu, não se contaminou. Por quê? Salvo. Ao invés de eu deixar o ambiente me contaminar, é eu que não me contamino e não deixo o ambiente estragar, porque eu sou o sal da terra. Sal da terra. Então o sal, ele não apenas tempera, mas não deixa o ambiente se contaminar. No panorama espiritual, eu sei que você entendeu o que eu quero dizer nessa noite. Um outro ponto, Jesus fala sobre luz do mundo. Vós não é apenas sal, vocês é luz. E o que a luz faz, irmãos? Ilumina. Mas pregador, isso é óbvio, eu entendi. E o que há de mais nisso? O que há de mais aqui, um ponto aqui precisa ser analisado.
Se você colocar uma outra lâmpada dessa ali no meio, não vai fazer diferença nenhuma, porque já tem outras lâmpadas iluminando, clareando o ambiente. Então, possivelmente, mais uma vai fazer diferença. E isso é normal, porque todas são lâmpadas, todas fornecem luz. É a função da lâmpada, fornecer luz. Então, se colocar mais uma ali, vai ser mais uma luz que ilumina. E isso é bom. Imagina chegar mais pra frente aqui, irmão, sentar nessa cadeira. Vai ter só mais um. Todos aqui são crentes. Estamos aqui iluminando. Diferença nenhuma. Porque todos estamos no mesmo ambiente, cumprindo a nossa função, fornecer luz. Mas, se você pegar apenas uma luz e colocar na escuridão, aí sim. Aí está a diferença. A diferença do cristão é essa. Não é fazer diferença no meio dos crentes. Não é fazer diferença no meio de quem prega, no meio de quem canta. Não. Lá no teu trabalho eu tenho certeza que a maioria deve ser ímpio. A questão é, tu és luz lá? Você que é jovem, estuda, está na escola, a maioria talvez seja ímpio, não sabe nada sobre Deus. Aqui, irmão, você é mais um crente como eu. Lá na tua escola, a maioria é ímpio. A questão é, está fazendo a diferença lá? Está iluminando ou não? Ou você está se comparando a eles e fazendo a mesma coisa que eles fazem? Porque a questão é, irmãos, o que essas luzes, o que a lâmpada faz, fornece luz. Vou colocar mais uma, está fornecendo luz também. Mas eu vou para um ambiente onde a maioria é ímpio, o que eles fazem, irmãos? Fuma, bebe, trai a esposa, trai o marido, fornica. Aí você vai lá. Vai ser uma lâmpada lá no meio. E se você realmente é lâmpada que fornece luz, a questão é que eles vão beber, mas você não. Eles vão fumar, mas você não. Eles vão trair, mas você não. Eles vão se contaminar, mas você não. Por quê? Porque você é luz. E você não faz a diferença só dentro da igreja, rodeado de crente. Você faz a diferença lá no seu serviço, rodeado de ímpio. Coincidentemente, hoje, eu estava trabalhando, estava sentado, esperando alguém me buscar para me levar. Encontrei um amigo de infância, mora aqui em Porto Belo. Começou a conversar comigo, a gente começou a conversar, de repente ele tirou do bolso um cigarro de maconha e começou a fumar na minha beira. Maconha. Sabe o que ele fez? Toma. O que eu fiz, irmãos? No. N-O-T. Por quê? Sou luz. E não vou fumar porque não posso, vou fumar porque não quero. Não vou fumar porque eu não posso, o pastor vai brigar comigo, que isso? Eu sou... Não vou brigar por quê? Para que eu vou brigar? Vou apenas falar não. Não porque, não quero. Mas porque eu já tenho algo dentro de mim que já é o suficiente. Sou luz. Não quero. Não desejo isso. Meu desejo é o céu. Meu desejo é Cristo. Então, irmãos, somos sal? Sim ou não? Somos luz? Sim ou não? Será que somos? Porque o mundo, quando olha para nós, irmãos, é um ponto de interrogação. Porque na mente do mundo, irmãos, nós somos infelizes. Na mente do mundo, nós somos um ponto de interrogação. Porque na mente deles, nós somos presos que não podemos fazer nada. O que eles não sabem, que presos não somos nós, é eles. Nós não, nós somos livres. Se você chegar para um viciado em maconha e dizer para ele, fica uma semana sem fumar, irmãos, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não é livre, ele é preso. Se você chegar para uma pessoa, irmãos, que é viciada na bebida alcoólica e fala para ela, então, uma semana sem, ela não vai conseguir. Por quê? Porque o vício prende. E a questão da gente não fazer não é porque nós somos presos, pelo contrário, nós somos livres. Mas só que Paulo diz, livres somos pela graça, não para pecar, mas para viver para Deus, e com Deus, e para a glória de Deus. Então livres somos nós, não eles.
E na mente do mundo somos um ponto de interrogação. Mas só que este ponto de interrogação na mente do mundo tem nome: sal da terra e luz do mundo. É o que nós temos que fazer nas nossas práticas. Este é o primeiro ponto que eu queria abordar, e eu vou para o último agora e a gente encerra. O primeiro ponto, irmãos, é exatamente esse: será que realmente somos luz do mundo? Será que somos sal da terra? Será que fazemos tanto a diferença assim nas nossas práticas, na nossa mente, diante daquilo que Jesus ensinou à sua igreja? Porque a igreja santa, redimida, essa é sal, essa é luz, e não há confusão. Então nós temos que fazer essa pergunta. O último ponto aqui, irmãos, eu encerro. Jesus ele finaliza o seu sermão falando sobre os dois alicerces, as duas casas que estão edificadas, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. É o final do Sermão do Monte. Jesus vai citar aqui as duas casas, a qual estão edificadas sobre esses dois alicerces, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Jesus aqui, irmãos, está falando da igreja. Porque se você perceber, uma vai cair e a outra vai permanecer de pé. E é exatamente isso que acontece. O mundo irá sucumbir. O mundo está caído, mas a igreja está de pé e em pé permanecerá. É o que Jesus está ensinando. Cristo é a igreja. É o assunto aqui. O mundo passa, o mundo cai, o mundo corrompe, mas a igreja permanece santa. A igreja permanece de pé. Mas a questão é, irmãos, aonde estamos edificando a nossa casa? Aonde estamos edificando a nossa vida? Na areia ou na rocha? Porque a vossa edificação revela quem tu és. Aonde você tem edificado a sua vida revela o seu fundamento, revela qual é a sua base e qual é a sua crença. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, de vir ao culto dos domingos, de tomar a Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma vida realmente edificada na rocha, uma vida santa, uma vida com a mentalidade pura, genuína, debaixo do Evangelho de Cristo. É o que Jesus está ensinando. A minha igreja, essa sim, essa está edificada sobre a rocha, e sobre a rocha ela permanecerá e não cairá. Mas onde estamos edificando nossas vidas? Onde estamos edificando a nossa casa? Na rocha ou na areia? Na areia ou na rocha? Você precisa compreender que esse Sermão do Monte aqui é uma série de princípios, de ideias de Cristo para a igreja, para o homem. E o que você precisa compreender é que esse sermão aqui é uma pirâmide de cabeça para baixo. Preste atenção. Esse sermão aqui é uma pirâmide de cabeça para baixo. Está completamente invertido. Por quê? Porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. E é por isso que a pirâmide aqui do Sermão do Monte está invertida. E eu vou te explicar. Presta atenção. Na ética do mundo, para ser feliz, é preciso possuir alguma coisa. Porque se você não possuir algo de valor, é impossível o homem ser feliz. Isso é ética do mundo. Isso é prática do mundo. Isso é ideia do mundo. Não tem como uma pessoa ser feliz se ela não possui alguma coisa. Porque essa tal coisa precisa ser um motivo da alegria e da satisfação. Ética do mundo. A ética do mundo é assim: você precisa possuir algo, seja lá o que for. Você precisa possuir algo de valor. Possuindo algo de valor, você consegue ser feliz. Você consegue ter seus desejos realizados. Mas sim, tem um motivo para ser feliz. E para o mundo, para ser feliz, você tem que possuir alguma coisa. Não importa o que é, tem que ser de valor, tem que ser alguma coisa. A ética do mundo. Só que na ética de Deus, na ética do Sermão do Monte, na ética do reino de Deus, para ser
está simplesmente no fato da salvação recebida gratuitamente. Presta atenção, irmãos. A alegria do homem, a alegria do mundo é essa: possuiu, é feliz. Se é visto essa coisa de valor, felicidade. Só que no reino de Deus não é assim que funciona. A felicidade do homem não está ligada a possuir alguma coisa para ser feliz. A alegria da igreja está na salvação recebida gratuitamente. Ou seja, o fundamento da alegria dos filhos de Deus é simplesmente a salvação que eu recebi. E tem uma frase comigo que eu gosto muito, que é: eu não estava no Éden, eu não estava, e eu herdei a culpa de Adão. Mas só que eu também não estava no Calvário, e eu herdei a graça de Cristo. A culpa de Adão ter caído no jardim não foi minha, e mesmo assim eu paguei o pato. Mas só que na cruz também eu não morri, eu não estava lá e nem fui chicoteado, e nem passei pela via dolorosa, mas mesmo assim a graça de Deus transbordou na minha vida e eu fui salvo. Assim é a sua vida, irmão. Você não estava no jardim e herdou a culpa de Adão, mas você também não estava no Calvário e herdou a graça de Cristo. Na ética do mundo, presta atenção, na ética do mundo, a alegria está ligada à satisfação de prazeres. Na ética do mundo, irmão, a alegria está ligada à satisfação de prazeres. Para ter alegria tem que ter prazer. Para ter alegria tem que ser prazeroso em alguma área, em alguma coisa. Na ética do mundo é assim que funciona, mas na ética de Deus não. Na ética do reino de Deus não é assim que funciona. A alegria dos filhos de Deus não está ligada à satisfação de prazeres. Para os filhos de Deus, a alegria está simplesmente no fato do poder do Espírito Santo. Ou seja, a sua fonte de alegria é a presença de Deus, não é coisas. A alegria dos homens não está ligada à satisfação de prazeres, está ligada na graça, na salvação e na presença do poder do Espírito Santo de Deus. A ética do mundo, irmão, está completamente invertida aos padrões de Deus. Na ética do mundo, irmão, você ter sucesso, ele tem que subir. Para você ter sucesso, ser reconhecido pelos homens, você tem que possuir alguma coisa. Só que na ética de Deus, na ética do padrão bíblico, homens de sucesso não é quem sobe, é quem desce. Não é quem possui tudo, pegando tudo aqui e ali, é quem renuncia. Está invertido, a pirâmide está invertida. Na ética do mundo, grande é possuir tesouro na terra. Na ética do mundo, grande é possuir tesouros na terra. Na ética de Deus, grande mesmo é possuir tesouros no céu. Na ética de Deus, grande mesmo é possuir riqueza no céu, aonde o ladrão não rouba, nem a traça e a ferrugem corrói. Jesus não está dizendo que o homem não pode conquistar. Pode, e nós devemos e precisamos aprender. Mas grande não é quem possui tesouro na terra, grande é quem possui tesouro no céu. Grande não é quem acumula riqueza na terra. Grande para Deus, não é eu que estou falando, não é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Grande para Deus não é quem é rico na terra, é quem é rico no céu. Porque a riqueza na terra passa, mas a riqueza do céu é acumulada. O ladrão não entra, a ferrugem e a traça não corrói e não destrói. A questão é: você está acumulando tesouro e riqueza onde? No céu ou na terra? Porque o acumular na terra ou no céu revela em quem estou edificando a minha casa, em quem estou edificando a minha vida. É o que Jesus está ensinando. Cada pessoa possui características que revelam em quem ela está.
É simples. Por exemplo, salvação. Salvação não é, irmãos. O Tales diz assim: não, em nome de Jesus, quando Jesus voltar, você é salvo. Não, em nome de Jesus, eu não vou ficar. Quando a trombeta soar, eu vou. Não, salvação vai ser não. Se eu passar um mês com você, eu vou saber se você é salvo ou não. E se você compreender de Bíblia, você também vai saber se eu sou salvo ou não. Por quê? Porque salvação não é, em nome de Jesus, não. Salvação é evidência. O que é evidência? Característica. Como eu falo, o que eu penso, minha atitude, comportamento, se eu perdoo, se não perdoo, se eu oro, se não oro, se eu jejuo, não jejuo, leio Bíblia, se não leio Bíblia, se eu amo a Deus acima de tudo, se eu não amo, se eu amo meu irmão, se eu estou disposto a perdoar, se eu estou disposto. Isso é salvação, evidência. Se eu ficar meio com você, eu consigo te enxergar se você tem ou não. E se você pensa de Bíblia, você também vai saber se eu sou salvo ou não. Por quê? Porque salvação não é eu vou subir em nome de Jesus, não esquece de mim, Jesus. Não, salvação não é isso. Salvação é evidência. Características. E o crente que está na rocha possui características. E quem não está na rocha, está na areia, também possui características. E a característica de quem está na areia é completamente diferente daquele que está na rocha. Porque a característica de quem só está na rocha é essa: ele ora, ele busca Deus, ele perdoa, ele jejua, ele santifica, ele é puro, ele é santo, ele é reto, ele é íntegro. E quem está na areia, quem não é salvo, é assim: a característica é não perdoa, não ama, não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não ama a Deus, não ama o irmão. Se pisar no carro dele, ele pisa também. Se falar mal dele, ele fala também. É olho por olho, dente por dente. Todos possuem característica. A questão é: tua característica é de salvo ou de perdido? De quem está na rocha ou de quem está na areia? De sal da terra ou não? De luz do mundo ou não? Características. E se uma pessoa não consegue enganar quem entende o Evangelho, você acha que vai enganar Deus? Você acha mesmo? Porque se uma pessoa passar comigo um mês e ela entende de Bíblia, ela é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito, passando um mês comigo, vai saber se eu sou santo ou não, se eu sou salvo ou não. Você acha que eu não consigo enganar ela? Eu vou enganar Deus. Acha mesmo? Eu vou enganar Deus. Você acha mesmo que eu vou enganar Deus ao ponto de quando tocar a trombeta eu subir? Você acha? Você acha mesmo que Deus não sabe se você é salvo, se você não é? Você acha mesmo que Deus não sabe se você é luz, se você não é? Você acha mesmo que quando Deus olha para você, Ele sabe se você é salvo, se você não é? Você acha mesmo que consegue enganar e camuflar diante de Deus? Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem tu és. E não adianta camuflar. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Deus sabe se você é salvo, se você não é, se você é luz, se você não é, se você é salvo, se você não é. Por quê? Porque características revelam quem eu sou e aonde, em quem eu tenho edificado a minha vida, a minha casa. É o que Jesus está ensinando. O ensinamento de Jesus está apontando nisso. Olha, a igreja, ela é diferente. A igreja de Cristo possui características que mostram que realmente ela é igreja. E em quem ela está edificando a sua vida, mostra realmente quem ela é. Ou seja, eu quero chamar a atenção para isso, eu vou caminhar para o final. Que quando eu edifico a minha casa na areia, eu estou revelando em quem está a minha vida, em quem estou colocando a minha confiança. Eu estou colocando a minha confiança em algum terreno passageiro que logo será destruído, porque eu estou edificando a minha casa, a minha vida na areia. E edificar a vida na areia, irmão, não tem sustentabilidade, não tem força, não tem engrenagem. Logo para, logo morre, logo seca-se. Mas só que quando eu edifico a minha vida, a minha casa na rocha, não se seca, não se murcha, não se destrói, não sucumbe, não para e não morre. Por quê? Porque a minha vida está sobre a rocha, a sua vida está sobre a rocha. Então edificar, se na rocha ou na areia, revela em quem você tem colocado a sua vida e a sua confiança. É o que Jesus está ensinando, é o que Jesus está instruindo no célebre Sermão do Monte. A questão é, irmãos, aonde nós estamos, em quem estamos edificando a nossa vida, a nossa casa. É o que Jesus está ensinando. Eu quero só formular aqui alguns pontos sobre isso.
E eu finalizo, presta atenção. Primeiro ponto, exatamente isso. Onde as casas estavam edificadas. Jesus está colocando em tela, na nossa mente, no nosso olhar, uma vida padronizada no mundo e uma vida padronizada na sua presença. Existem pessoas que estão com a vida padronizada no mundo e uma pessoa que está com a sua vida padronizada em Cristo Jesus. E há uma grande diferença aonde eu edifico a minha vida, aonde eu edifico a minha casa. E quando eu falo de casa, eu falo de abrigo. Quando eu falo de casa, eu falo de repouso. Quando eu falo de casa, eu falo de um ambiente que me tapa do sol, que me tapa da chuva e que me cobre quando vem as tempestades. Eu só estou falando de algo que é sério. Casa, abrigo, lar, segurança. Aonde as paredes, o teto está me dando a confiança que eu posso me repousar em segurança, porque quando estiver chovendo, a chuva não vai estar lá, o vento não vai me pegar, porque a minha casa é meu abrigo, tua casa é teu abrigo, o teu lar, irmão, é um lugar de segurança. Mas a questão é, você precisa saber aonde está edificando essa casa. Por quê? Porque a base precisa ser forte. Porque as paredes podem até ser bonitas, as janelas podem ser bonitas, o teto, mil maravilhas. Mas se a base for fraca, não importa qual é a cor e a limpeza da parede do teto, vai cair. Por que, pregador? Porque o que sustenta uma casa não é a parede. Eu sei que tem colunas aqui. Eu sei disso, irmãos. Eu não sou tapado, eu não tenho construção, eu também não sou todo. Mas o que sustenta um lugar como esse aqui, irmãos, é onde você está pisando ali agora. Há uma base nas laterais. As colunas aqui é importante, lógico que é importante, senão as paredes caem. Só que há uma base aqui, irmãos. Teve alguém que já cavou sapato aí alguma vez? E o negócio é lá embaixo, é fundo. Só que aquele lugar, irmão, não fica com barro, é concreto, o negócio é duro. Por quê? A base sustenta o ambiente, sustenta o lugar. E a coluna, consequentemente, também serve, está nesse padrão, está nesse papel de sustentar o ambiente. Você não está vendo a coluna aqui. Você não está vendo a coluna, porque ela está camuflada, mas é exatamente ela. E a base que está sobre o solo que está sustentando este ambiente. Ou seja, as paredes podiam ser até mais ou menos, as janelas podiam ser mais ou menos, mas é permanecer, porque a base está sustentando ela. Agora não adianta ser bonito por fora, ter um teto bonito, se a base for fraca. Logo, quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vier o rio, vai destruir. É o que Jesus está ensinando. Não basta ter aparência, não basta ter eloquência, não basta pontuar o seu sermão, ponto por ponto, você olha e dizer: caramba, que pregador bom, que eloquência, que inteligência. Aonde é a base desse pregador? Aonde está a base dessa cantora, desse cantor? Aonde está a base desse crente, irmãos? Porque o que tem de crente, irmãos, camuflado, não está escrito. O que tem de crente, irmãos, que você acha que é, mas não é, não está escrito. Não tem base. Prega bem, canta bem, parece que é, mas não é. Parece ovelha, mas o interior é lobo. E logo será destruído. Uma coisa eu vou dizer sem medo de errar: se a destruição dessas pessoas não vierem nessa vida, você pode ter certeza que vem o dia do juízo. Então, se você não quiser a tua casa destruída, a tua vida destruída, edifique a sua casa sobre a rocha,
porque sobre a areia logo logo será destruída. E se você está pensando, irmão, que vai escapar dessa vida, você pode até escapar, mas no dia do juízo, tenho certeza, eu te garanto, não escapa. Uma hora, ou seja nessa vida, ou seja na vindoura, vai ser destruída, porque a base da igreja não é a areia, a base da igreja é Cristo. E é por isso que muitos serão destruídos, porque ao invés de edificar sua vida sobre a rocha, está edificando a sua vida sobre a areia. Alguém está olhando e dizendo: caramba, maravilhoso, magnífico, já faz 10 anos, está intacto. Mas se tiver errado, você pode ter certeza que pode passar essa vida, mas no dia do juízo vai peneirar, e para o inferno você pode ter certeza que melhor é estar na rocha do que na areia, eu te garanto. É o que Jesus está ensinando. Aonde, primeiro ponto, aonde estão alicerçadas as vossas casas? Na rocha ou na areia? Na areia ou na rocha? Segundo ponto, irmãos, eu caminho para o final. As duas casas. As duas casas, elas são semelhantes. Por que semelhantes? Porque elas possuem teto. As duas possuem janelas. As duas possuem porta. Por isso que aos olhos humanos parece um pouco difícil de identificar uma casa da outra, de separar um lar do outro. O joio e o trigo são semelhantes. Se você pegar a história, compreender de fato a cultura judaica, o joio e o trigo é igual, é semelhante. O joio é o mundo. Trigo é quem está em Cristo. E joio e trigo são semelhantes, porém um está perdido e o outro está em Cristo. Panorama espiritual, eu estou dizendo, atenda na linguagem. Um está sobre a rocha e o outro sobre a areia. As duas casas parecem igual, tem tudo que uma casa possui e que uma casa deve ter, porém no final um é destruído e o outro permanece de pé. Por quê? Porque a diferença não está no talento, a diferença não está no modo que eu prego, não está nos pontos que eu pontuo aqui no sermão, não está nos cultos que eu venho todo domingo, toda quarta, toda sexta, não falta um culto, estou aqui todo culto. A diferença não é essa do cristão. A diferença é o alicerce do cristão. As duas casas se parecem, tem tudo que uma casa possui, tem janela, tem porta, tem teto, tem chão, tem tudo, mas no final o resultado é esse: uma desmorona e a outra permanece de pé. E a questão é, irmãos, resultado. E como eu disse, o resultado vem. Se não vier nessa vida, virá no dia do juízo. Parece, mas não é. Parece que está tudo bem, mas se tiver sobre a areia vai ser destruída. Mas se tiver sobre a rocha vai permanecer de pé. Permanecerá de pé. Último ponto, eu observo. As duas casas se assemelham, elas se parecem porque todas possuem o que uma casa precisa possuir, porém uma está sobre a rocha e a outra sobre a areia. E esse é o ponto principal do ensino. E o terceiro ponto é isso: o resultado de ambas as casas em meio às circunstâncias. Se você for para o texto, algumas adversidades apareceram para as duas. Dificuldade para as duas. Momento ruim para as duas. Momento difícil para as duas. Crise para as duas. Vento para as duas. Chuva para as duas. O rio que bateu no alicerce para as duas. Porque o problema vem para todos, seja crente ou seja ímpio. A crise vem para todos, seja crente ou seja ímpio. A dificuldade vem para todos, vem para crente, vem para ímpio. Todos passam por dificuldades. E as circunstâncias aqui que veio sobre as casas foi: primeiro, o vento soprou; segundo, desceu a chuva; terceiro, a água do rio bateu no alicerce, tanto em uma casa quanto na outra, porque todos, sem exceção, passam por um momento difícil, por crise, por dificuldade. A questão é o resultado de ambas as casas. Qual foi o resultado, irmãos? Uma caiu.
Acabou. Não existe mais. O construtor insensato investiu tempo, investiu dinheiro, investiu isso, investiu aquilo. No final, sabe o que ele teve de recompensa? Destruição. Por quê? Porque acumulou tesouro na terra, acumulou riqueza na terra, mas no final tudo foi destruído, ele e as suas riquezas. O resultado para essa casa não foi desastrosa, acabou, foi exterminado, destruído. Mas só que a outra casa passou pelos mesmos adversidades, pelos mesmos momentos, pela mesma crise. Sabe qual foi o resultado? Permaneceu de pé. Por que, pregador? Porque soube aonde edificar a sua casa, soube aonde acumular a tua riqueza, soube aonde acumular os seus tesouros. E ao invés de acumular o tesouro e a riqueza na terra, decidiu acumular no céu. Porque na terra é destruído, mas no céu é preservado. Na terra é consumido, mas no céu não é destruído. Então dificuldade vem para todos. A questão é: aonde que eu vou edificar minha vida? Deixa eu pensar. Essa é a grande questão, irmãos. E eu já ensinei. Jesus está ensinando aqui algo sobre a igreja, que é importante possuir, que é importante investir, que é importante conquistar, mas acima disso existe o reino dos céus. Existe um padrão bíblico que nós precisamos estabelecer e acumular tesouros no céu, acumular riqueza no céu, aonde o ladrão não vai destruir, aonde a traça nem a ferrugem vai corroer. O resultado é exatamente isso. O mundo será destruído, mas a igreja vai permanecer de pé. Me dê 5 minutos aqui, eu encerro, vou concluir. 5 minutos. O mundo, presta atenção, irmãos, o mundo passará. Os que edificaram a sua vida na areia passará. Aqueles que acumularam tesouros na terra vai ser destruído, não vai permanecer. Mas aqueles que acumular tesouros no céu, esses permanecerão. O sal da terra não vai ser destruído, ele vai permanecer. A luz do mundo não vai destruído, ele vai permanecer. Eu quero finalizar, irmãos, dizendo: quem somos? Sal ou não? Luz ou não? Aonde estamos edificando a nossa vida? Em Cristo ou fora dele? Porque essa é a questão. A questão não é apenas vir aos cultos no domingo, na quarta, na sexta. A questão é: estou em Cristo ou estou fora dele? Estou em Cristo ou estou fora dele? Eu sinto muito dizer, irmãos, até dói em mim dizer isso, mas eu tenho certeza absoluta. Eu não estou dizendo isso porque eu acho que eu sei que vai ser assim, não. Eu estou dizendo que vai ser assim por causa das Escrituras. Existem pessoas, irmãos, que vai passar anos na igreja. Anos. Pensa, anos. Irmãos, imagina comigo, já encerrei, vou encerrar. Imagina comigo uma pessoa anos dentro da igreja, doando a sua vida, vindo todos os cultos, fazendo todo tipo de obra, e no final, inferno. O que eu sou, irmãos, o que você é, em Deus é muito mais importante do que aquilo que você faz para Ele. Cuidado para você fazer a obra de Deus e não ter nenhum relacionamento com Deus, hein? Cuidado para você, irmãos, fazer a obra de Deus e não ter nenhum relacionamento com o dono da obra. Cuidado que você está ocupado demais com as bênçãos de Deus e nenhuma comunhão com o dono da bênção. Cuidado que você está ligado demais na providência e desligado do provedor. Porque uma coisa eu digo sem medo de errar: a providência pode faltar, mas o provedor permanece o mesmo. E o que nós precisamos compreender é que nós temos que esperar mais no provedor do que na providência. Porque a providência pode não chegar, mas o provedor sempre está lá. E quem é que acredita nisso? Quem é salvo, quem é luz e quem é casa edificada sobre a rocha. Se coloca de pé, por favor.
Oh, glória. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Espírito de Deus, que a sua graça ilumine os nossos corações, a nossa mentalidade, que possamos ser transformados segundo a tua santa escritura, segundo o teu santo e genuíno evangelho. Que o poder do Espírito Santo esteja conosco. Desperta os nossos corações para orar, para perdoar como o Senhor nos perdoou, porque aquele que não perdoa, ele não receberá perdão, mas aquele que perdoa, ele receberá perdão. Aquele que não é misericordioso não alcançará misericórdia, mas o misericordioso já alcançou misericórdia da parte do Senhor. Que o teu sangue nos purifique de todo pecado, que o Espírito Santo venha como flecha em nossos corações, nos levar a nos trazer ao arrependimento e nos despertar para viver uma vida mais santa, uma vida de oração, uma vida rendida no Calvário, uma vida rendida na cruz. E eu quero terminar esta oração dizendo que lá no Éden, eu repito, no Éden, eu não estava lá, eu não peguei, eu não errei, eu não caí e herdei a culpa de Adão. Mas lá naquela cruz eu não morri, não fui chicoteado, não enfrentei a vida dolorosa, e mesmo assim recebi desta graça. O culpado sou eu, mas o Senhor é o nosso libertador, que com muita graça nos amou e nos deu oportunidades para estarmos aqui. Espírito Santo, eu oro nesta noite, e eu oro para essas pessoas que estão aqui de olhos fechados, que o Espírito do Senhor toque na consciência dela, que ela não seja apenas mais um crente que vem na igreja, que senta num banco para cultuar o Senhor e fique desapercebido, envolvido na obra, mas nenhum relacionamento tem com o dono da obra. Quem somos em Ti é muito mais valioso do que aquilo que fazemos para Ti. Enche nosso coração de graça, como lá no começo, como lá no início. Faz de novo. Nós pedimos ao Senhor, reacende a chama, restaure e renove os nossos corações segundo o teu santo e genuíno evangelho. Queime outra vez, em nome de Jesus, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Você que crê, aplaude o Senhor esta noite.